adoramos, Senhor. Que haja transformação de entendimento nessa noite. Que o Teu Espírito fique à vontade em nosso meio, para que a Tua palavra seja revelada ao nosso coração. Que a Tua palavra seja revelada ao nosso coração, que a Tua vontade seja revelada ao nosso coração. Traz entendimento, Espírito de Deus. Traz entendimento à Tua noiva nessa noite. Senhor, e nós Te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez estarmos reunidos como igreja, por mais uma vez estarmos reunidos como noiva, adornada, aguardando o noivo. Muito obrigado, Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu oro nesse momento, Senhor, Te pedindo a Deus, em nome de Jesus, que toda alma se aquete, que o nosso espírito se anele ao Teu Espírito, e que nada e nem ninguém nos tire da Tua presença, e que nada e nem ninguém possa quebrar, Senhor, a nossa conexão com o Teu Espírito, para que a palavra revelada a nós nessa noite, Senhor, verdadeiramente encontre solo fértil. Que essa palavra, Senhor, ela venha encontrar solo fértil, para que ela germine, cresça e produza a 30, a 60 e a 100 por um, em nome de Jesus. Aleluia. Só aqueles que creem digam amém. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Filipenses. Aleluias. Aleluia. Livro de Filipenses, lá no final da Bíblia, depois de Romanos, Gálatas, Filipenses, capítulo 3. Essa é uma carta de Paulo ao povo de Filipe. Todos encontraram? Amém? Filipenses capítulo 3. Diz assim a palavra do Senhor: não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre,
e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Aleluias. Pode se assentar. Aleluias. Muitos de nós já até conhecemos a palavra de Deus, já até ouvimos falar. Quem era Paulo? Quem era Paulo? Apóstolo. E eu vou falar para vocês, o cara já era tão à frente do tempo dele, que mesmo sendo quem ele era, nascido aonde nasceu, tendo a oportunidade de ter sido criado aos pés de Gamaliel, que era um estudioso da palavra, Paulo se tornou fariseu por conhecer. Paulo era doutor na palavra. Mesmo sendo quem ele era, aqui nesse trecho ele reconhece, ele fala assim: olha, não que eu me ache, não é isso que eu quero que vocês entendam. Mesmo passando por tudo que eu já passei, sendo preso, açoitado, né? Todo mundo já ouviu aquele trecho que quando Paulo e Silas na prisão louvavam e as cadeias caíram. E olha só, Paulo, que passou por tantas experiências, ele reconhece que não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Ele tem um entendimento que enquanto nós vivemos, nós precisamos prosseguir em conhecer e em sentido ao alvo. E qual é o alvo? Quantos de nós nessa noite tem entendimento de que existe um propósito para cada um? Levante sua mão se você crê que existe um propósito de Deus para a tua vida. Amém. O senhor viu a quantidade de pessoas que levantaram as mãos? Vocês creem que existe um propósito de Deus para a tua vida? E quantos de vocês sabem qual é esse propósito? Vou além. Quantos de vocês estão trabalhando para que esse propósito se cumpra? Nessa noite nós precisamos entender, e é isso que eu tenho trabalhado com os nossos jovens, e algo que tem queimado meu coração, e o Senhor tem falado comigo dia após dia, a respeito de chamado e de propósito. Essa não é a primeira vez que eu venho ministrar a igreja a respeito disso, e cada dia que passa o Senhor vai trazendo mais ainda no meu coração, porque a gente precisa, a igreja dos últimos dias tem andado em um sono profundo, Eduardo, um sono que não tem explicação, ou melhor dizendo, tem explicação, que é o sono da dormência espiritual. A palavra do Senhor diz: desperta tu que dormes, mas não é no sentido físico, de cansaço físico,
mas é de cansaço espiritual. As pessoas, assim como a Karen ministrou, as pessoas estão preocupadas em ganhar dinheiro, em estudar, em alçar voos mais altos, em se especializar, em ser pós-graduado, mestrado, doutorado. Para quê? O que a gente precisa entender de uma vez por todas é que existe um propósito de Deus para nós, e enquanto nós não entendemos esse propósito de Deus para nós, nós estamos apenas atrapalhando o agir de Deus. Assim como o povo no deserto, que era para durar apenas 40 dias a viagem, demorou 40 anos, porque o povo não entendeu o propósito. E nós somos criados com propósito, Diácono Elizabeth. E aí a gente precisa entender algumas coisas, porque a gente vive uma vida de rotina. A gente entra no automático e levanta cedo, ora, agradece, Senhor, obrigado pela noite de descanso. Levanta, toma banho rápido, sai correndo, às vezes não dá nem tempo de tomar café da manhã com a família, sai correndo, chega no trabalho, já chega quase atrasado, e entra, não dá nem tempo de orar, e vai fazer as suas coisas, e vai almoçar, e almoça olhando o celular, e falando com as pessoas, sai do almoço, volta para o trabalho, e aquela correria durante o dia, chega à noite, chega em casa, e aí tem casa para cuidar, as pessoas que precisam cuidar da casa, tem filhos para ver, para cuidar, vai corrigir tarefa de filho, né, Diaconisa Tayla? Vai ajudar o filho a fazer a tarefa, às vezes não dá nem tempo de fazer a tarefa, né? E aí mais um dia se passou, mais uma semana se passou, mais um mês se passou, mais um ano se passou, e você continua vivendo a mesma vida de sempre, sem entender o porquê você está aqui. Você já parou para pensar por que você está aqui? O que você está fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Não foi eu que pedi para nascer? Fácil, né? Simples assim. Mas esse é o tipo de pensamento de pessoa que é perdedor. Assim como eu falei na semana passada, se você está aqui é porque você é o espermatozoide vencedor, de milhões que fecundou o óvulo da sua mãe. Você foi o escolhido. Olha só por aí você já precisa entender que você já é vencedor. Pelo fato de você estar vivo até hoje, alguns com 5, outros com 10, outros com 30, outros com 44, como eu com carinha de 20, alguns com 50, outros com 60, com 80, olha só que coisa linda, 72, 3, glória a Deus, com carinha de 60, tá vendo que maravilha? Aí de barbinha feita fica mais bonito ainda, né, Diaconisa? Fica gatão assim de barbinha feita, não fica? Glória a Deus. Mas e aí? Parou por aí? Você sabe o que significa vocação? Você sabe o que significa talento? Isso é algo que Deus te deu, e você nasceu com isso. Mas o que é? Alguns têm um talento para cozinhar. Minha esposa cozinha, que é uma beleza. O arroz com galinha que ela faz, gente, eu vou falar para vocês, é maravilhoso. Outros com talento de cantar, que não precisa fazer esforço, né, Sabrina? Não precisa fazer esforço, abriu a boca, está cantando, né? É assim. Outros têm talento para ensinar, né, Diácono Marcelo? Eu amo ouvir sua ministração, porque
você tem uma didática especial. Isso é um talento que Deus te deu. E aí o que acontece, Thalita? Você já descobriu o seu talento? E a gente precisa entender, peraí, deixa eu parar para pensar. Qual que é o meu talento? O seu talento, ele pode ser uma ferramenta e uma arma na sua mão. Primeiro ponto, talento. O senhor tem um talento? Tem. Você é mestre para ensinar. É um talento que Deus te deu. Você fala muito bem. É um talento que você tem. E isso é uma arma, é uma ferramenta. Nós vamos chegar lá e você vai entender isso. Nós precisamos entender também que nós temos um chamado. Então vamos lá. No sentido literal da palavra, o que é vocação, talento? Disposição natural e espontânea que orienta uma pessoa no sentido de uma atividade, função ou profissão. Então é algo que nasce com você. Você vai ter alguma facilidade. Quando a pessoa fala assim, eu não tenho vocação para isso. Eu já vi muitas mulheres falando, eu não tenho vocação para ser mãe. Nisso aí eu vou te corrigir, porque você nasceu para ser mãe. Deus te fez mulher para ser mãe. Eu não tenho vocação para trabalhar com criança. Aí é outra situação. Beleza. Eu não tenho um talento para cantar. Aí é outra situação. Beleza. E a gente precisa ser transparente conosco mesmo. A gente precisa entender que falar assim, peraí, eu quero cantar, mas eu tenho esse talento? Às vezes não. Isso não é algo que é dado para todo mundo. Significa que você não pode cantar na igreja? Não, não significa isso. Você deve cantar. Mas você pode ser que não tenha esse talento. E às vezes você pode estar tentando algo que não é para você. E é tão mais simples você entender aquilo que Deus tem para você e você fazer e ser assertivo naquilo e ter êxito, do que ficar forçando a barra e tentando uma coisa da qual você não é. Que nem, por exemplo, trabalhar no departamento infantil. Eu não tenho talento para trabalhar com criança, então eu não vou forçar a barra, porque eu posso me frustrar e frustrar uma geração. Então nós entendemos o que é talento. Amém? Todo mundo entendeu o que é talento, o que é vocação? Glória a Deus. Está todo mundo aí, gente? Quem não está, diga amém. Está todo mundo prestando atenção. E aí a gente precisa entender o que é chamado. O que é chamado? Literalmente é você ouvir a voz de alguém te chamando. E a gente tem que entender o nosso chamado para com Deus. O que é um chamado de Deus? É uma profunda convicção, certeza de pertencimento, fazer parte, relacionamento ímpar, pessoal e intransferível com Deus. Então você tem um chamado. Deus me chamou. Para quê? Para um propósito. E aí a gente precisa entender qual é o meu propósito. O que é propósito? Plano de Deus para as nossas vidas dentro de um projeto maior, desígnio, objetivo final. Então tá, Juninho, Deus te chamou para quê? Deus me chamou para ajudar você a identificar o teu chamado, clarificar o teu propósito e se conectar a ele. Esse é o meu propósito. De que forma que eu vou fazer isso? Através do meu talento, daquilo que eu tenho facilidade para fazer. Eu entendi então qual é o meu chamado, qual é o meu propósito. Aí agora eu vou alinhar a minha vida para que eu possa conseguir caminhar em direção a esse propósito. E tantos quantas outras pessoas eu puder fazer entender,
e caminhar nesse sentido, eu preciso fazer chegar. Aí a gente precisa de alguns exemplos práticos da Bíblia para entender quem são as pessoas, quais foram as armas. E ainda ontem eu estava numa reunião de alinhamento, e aí nós estávamos falando justamente a respeito disso. Se você não entende qual que é o teu propósito, o teu chamado, e aí nós vamos especificar assim, bem simples aqui. Recrutamos uma pessoa para assumir a frente de batalha de um exército. E essa pessoa nunca participou de um treinamento. Ela nunca participou de um treino de tiro. Não sabe nem empunhar uma arma. E aí nós pegamos essa pessoa e colocamos ela lá na frente de batalha e damos um fuzil para ela. Qual que é a possibilidade dessa pessoa morrer? Vamos lá. Qual que é a possibilidade dessa pessoa morrer nos primeiros 30 segundos? 99%. Por quê? Porque essa pessoa não está preparada. Essa pessoa está empunhando uma arma que ela nunca foi treinada para isso. Quiçá nem é aquilo para o que ela foi designada a fazer. E aí você sabe o que acontece com a gente como cristão? Muitas vezes nós estamos na frente de batalha, não sabemos nem empunhar uma arma. Como assim, Diácono Juninho? Você sabe qual que é o teu talento? Volta a perguntar. Você sabe qual que é o teu talento? Sabe qual que é a tua arma? Não sei. Então, você está correndo risco de vida há muito tempo. Não só correndo risco de vida, mas levando todo um exército a correr o risco. Porque se eu tenho alguém na frente de batalha que não está preparado, o risco do pelotão que vem atrás tomar chumbo é muito grande. Infelizmente hoje, o povo de Deus caminha dessa forma, sem entender para o que foi chamado, sem saber qual que é o propósito e não sabendo empunhar a sua arma. Essa daqui precisa ser a sua arma também. A Bíblia fala que a palavra, qual é o significado da palavra no sentido da armadura? A palavra é o quê? A espada. Ela é capaz de separar a junta da medula. Será que você tem a probabilidade de empunhar uma espada dessa, de derrotar inimigos? E aí eu volto a te perguntar: qual é o teu chamado? Qual é o teu propósito? Queridos, eu vou falar para vocês, nunca é tarde. Nunca é tarde para corrigir e voltar lá onde caiu e falar: Senhor, me perdoe, eu tenho 44 anos de vida, me converti em 1998 e eu estou provavelmente atrasado uns 20 anos, porque eu não havia entendido o chamado de Deus para mim, não havia entendido o propósito de Deus para mim. E aí, aonde você está? O que você tem feito?
Eu não estou falando só pelo simples fato de diariamente você abrir a Bíblia, ler um texto, fazer uma devocional. Não, não. Porque Deus não te chamou para isso. Deus não te chamou. O fato de você ler a Bíblia, de fazer uma devocional, é uma obrigação que você tem, de se alimentar. E a igreja, a cada dia que passa, ela tem se afastado mais ainda da presença de Deus. As coisas do mundo têm se tornado tão corriqueiras e tão simples, que ainda hoje eu fui exortar uma pessoa com relação à questão de comportamento. A pessoa falou assim: não, irmão, nada a ver, eu acho que isso não tem nada a ver. E uma pessoa que tem um cargo em uma outra denominação, que é uma denominação religiosa, cheia de normas e doutrinas, eu falei: é verdade, não tem nada a ver. Não tem nada a ver para aqueles que não sabem onde estão, muito menos para onde vão. E isso diariamente a gente vive, diariamente. E se nós não tivermos o cuidado todos os dias de revisar as nossas armas, de consultar o nosso chamado, o nosso propósito, avaliar, porque existe um projeto, assim como Paulo falou, olha aqui, ó. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele prossegue para um alvo. O tanto que ele já tinha feito, o tanto que ele já tinha pago, ele ainda tinha esperança e prosseguia para o alvo. Que existia uma recompensa por aquilo. Da soberana vocação. Quantos de nós almejamos ser pastores? Eu quero que você se faça essa pergunta hoje. Antigamente, quando eu me converti, eu falava assim: nossa, meu sonho é ser pastor. Um dia eu vou ser pastor, eu vou estudar, eu vou ser pastor, em nome de Jesus. Um dia eu vou ser pastor, porque eu já sabia do meu chamado. Só que isso foi se perdendo no passar do tempo, passar dos anos. E hoje, dificilmente você ouve uma pessoa falando assim: eu quero ser pastor. Normalmente você pergunta e você fala assim: quer ser pastor? A pessoa fala assim: Deus que me livre. Xá! Agora o que é esse? Adequado? Não quer. Sabe por quê? Porque nós estamos longe do propósito. Cada um de nós temos um chamado lindíssimo. Talvez pode não ser pastoral, mas para pensar, qual que é o propósito de Deus? Como jovem, cara, eu vim para mudar uma geração, e eu não posso querer menos que isso. Eu preciso cumprir o meu propósito, e eu sei que o Senhor não vai me levar enquanto eu não cumprir esse propósito. Assim como Paulo, no final da vida dele, disse: combati o bom combate. O que mais? Como? Completei a carreira e guardei a fé. Olha só, eu não estou dizendo que você é obrigado, mas esse é um texto tão corriqueiro dentro da palavra, e que infelizmente tem se perdido no meio, porque as pessoas ainda não veem o objetivo maior, que é a soberana vocação. E aí a gente tem como exemplo aqui alguns homens e mulheres também, como por exemplo Davi. Davi, ele tinha vocação e talento? Sim ou não? Sim, Davi tinha vocação e talento. Vocação e talento, quase a mesma coisa. O que era, ou quais eram os talentos de Davi? Alguém pode citar um para mim, por favor, nessa noite?
Um por vez, gente. Para não causar tumulto aí, um só. Adorador. Tangedor. Lutador. Olha só, o tanto de talento que ele tinha. Se Davi fosse para confrontar, para enfrentar Golias, se ele não soubesse algo que era da época, algo que era simples, porque os pastores de ovelhas utilizavam as atiradeiras de pedra para espantar os animais, lobo, outros bichos. Se Davi não fosse um exímio atirador, ele teria acertado a testa do gigante? Não. Mais uma vez, saber a arma que tem e usar para um propósito. Então, Davi, ele era tangedor, adorador, pastor de ovelhas. Qual foi o chamado de Davi? Para ser rei. Esse foi o chamado dele. Só que o chamado é algo que conduz a um propósito. Você já parou para pensar, Thalita, que você tem um talento, que você tem um chamado, e que esse chamado vai te conduzir para um propósito maior? Você já parou para pensar, irmão, que existe um chamado para você, e que esse chamado vai te conduzir para um propósito maior? E aonde nós estamos? Davi, ele foi chamado para ser rei, e quando ele foi escolhido lá na casa do pai dele, ninguém acreditava. E eu quero dizer para você, ninguém precisa acreditar, só você. Sabe por quê? Porque, como eu li aqui, chamado é algo pessoal e intransferível de Deus com você. Você não precisa ficar esperando que as pessoas confirmem isso para você. Olha, esse é o seu chamado, vai lá. Não, ore você a Deus. É algo que Deus vai falar no seu coração. Entendeu o seu chamado? Começa a marchar em direção ao propósito. E sabe qual que era o propósito de Davi? Liderar e guiar um povo. Todo o propósito de Deus se resume em liderar um povo, em servir um povo. Assim como Josué. Quem foi Josué? Quem foi Josué, Lucas? Quem foi Josué? Sucessor de Moisés. Primeiro, servo. E aí olha a chave. Vocês acham que Josué aprendeu aonde? Andando com Moisés, seguindo, olhando. E aí é interessante que quando a gente assume algumas responsabilidades, com isso vem também os ônus, né? E aí as pessoas começam a caminhar contigo e começam também a falar parecido com você, a se comportar parecido com você. E a gente vê, logicamente, que isso tem que ser pro lado positivo, né? Não das coisas ruins. Mas a gente vê que hoje, infelizmente, você olha para a igreja, que nem nós temos um ministério de louvor.
uma equipe de louvor. E eu tenho certeza que muitas pessoas até tiveram no passado o desejo de participar, de cantar, mas que acham que passou o tempo. Só que eu quero te dizer que se existe um talento aí, você não pode enterrar. Se existe uma vocação aí, você não pode enterrar, porque talvez essa pode ser a arma que Deus quer usar para combater. E às vezes a gente fica aquém de onde Deus queria nos colocar. Outro exemplo como vocação, chamado e propósito, José. O bispo já corrigiu a gente algumas vezes. Normalmente o pessoal fala José do Egito, né? Mas ele não era do Egito. Ele foi para o Egito, né? Quais eram os talentos de José? Vamos lá. Administrador. Quem mais? Gente, um de cada vez. Conselheiro. Então, só com essas duas coisas a gente já pode entender que, peraí, o cara era inteligente. Ele era à frente do seu tempo. Mas por quê? Porque Deus tinha um chamado para ele. E ele tinha entendido. No entanto que, nesse ponto ele foi até... Alguns falam, né, que ele foi ingênuo em ter comentado com os irmãos os sonhos que ele tinha tido. Mas eu entendi que foi um propósito de Deus. Porque ele precisava passar por cada situação que ele passou para chegar onde ele chegou. E aí, qual foi o chamado de José? Primeiro chamado dele, servir a Deus. Segundo chamado dele, servir a um povo. Porque ele foi chamado para servir. E olha que exemplo de serviço. Desde quando ele foi preso, jogado no calabouço, levado para a casa de Potifar, viveu uma vida de escravo, mas servia. E ele teve uma diferença nisso aí. Depois passou a situação, a mulher de Potifar tentou molestá-lo, e aí teve toda aquela situação, ele foi jogado na prisão novamente, e aí lá na prisão ele serviu mais uma vez, e ajudou, e organizou, até chegar o tempo onde Deus o revelaria para o faraó. E olha só, em nenhum momento, nem Davi, nem José, eles desacreditaram nas promessas de Deus. O fundamento sempre será o propósito, pois seu talento ou vocação te servirá como ferramenta, auxiliando o seu chamado no cumprimento desse propósito. E aí, para a gente encerrar, vamos lá em Gênesis. Gênesis capítulo 2, versículo 6 em diante, diz assim: mais uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas e o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvore, agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim,
e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus criou o homem, formou do pó da terra. E a palavra ela vai descrevendo que ele fez a sua imagem e semelhança. A sua imagem e semelhança o fez. E ele colocou o homem no jardim para dominar sobre os peixes do mar, sobre os animais da terra, para dominar sobre a terra. Esse é o propósito de Deus para nós, para dominar, para levar um povo a um chamado maior, a uma direção maior, a vida eterna, a salvação. E aí, quando eu entendo o meu chamado e o meu propósito, eu vou cumprir com aquilo que Deus me chamou para fazer. E assim como Paulo, eu acredito que no final da vida de Paulo, ele ainda reconhece lá que eu não sou o cara, mas eu continuo prosseguindo. E você, se possível, faça o que eu faço. Se a pessoa ela tem a capacidade de falar, me segue, faz o que eu estou fazendo, porque aí vai dar certo. É porque ele sabia para onde ele ia. E é isso que a gente precisa entender. Qual é a sua vocação? Qual é o seu talento? Qual é o seu chamado? Qual é o seu propósito? Quero te convidar, se coloque de pé nessa noite.